3 histórias reais de terror. Dirijo como um bico, talvez 10 a 15 horas por semana. E essa noite eu estava fazendo apenas alguns pedidos, já que era tarde. E peguei um pequeno pedido por volta de 1h da manhã. O pedido deveria ser entregue em um prédio comercial do outro lado da cidade, o que era aparente pelo endereço. Isso era algo normal, geralmente para trabalhadores noturnos ou algo assim. Quando entrei no estacionamento, ele estava vazio, sem carros, e não parecia haver um estacionamento atrás do prédio também. Estacionei perto da entrada e saí com a comida. O lugar definitivamente parecia um prédio de escritórios, menor que a maioria, com apenas 2 andares e não muito largo. Todas as luzes nas janelas estavam apagadas, exceto por uma luz atrás da porta da frente. Caminhei até a porta e verifiquei o aplicativo, que tinha instruções específicas para entrar no corredor principal e deixar a sacola do lado de fora da sala 232. Olhei pela porta do prédio, vendo o corredor com várias portas fechadas em ambos os lados. Entregar em salas específicas eu só tinha feito em hotéis, então isso era meio novo para mim. Testei a porta empurrando-a e ela estava destrancada, então entrei. Esperava ouvir pessoas trabalhando, se movimentando ou conversando, mas não ouvi nada. Não havia um único som em todo o prédio, apenas o ruído branco das luzes acima de mim. À medida que passava pelas primeiras portas, todas eram numeradas na casa dos 100, como 102 e 106. A sala para deixar o pedido era na casa dos 200. Então, presumi que ficava no 2º andar. No meio do corredor, havia uma porta levando à escada, mantida aberta por uma cunha no chão, mas as luzes estavam apagadas. Subi até o início da escada e olhei para cima. O poço da escada estava completamente escuro, sem nenhuma luz vindo de cima, onde a sala deveria estar. Comecei a notar o silêncio inquietante e senti um arrepio. Eu sempre seguia as instruções para obter boas avaliações, mas, dessa vez, disse a mim mesmo que era muito suspeito. Saí do poço da escada e voltei ao corredor. E assim que fiz isso, a porta bem em frente a mim se abriu. As luzes naquela sala estavam apagadas, mas um homem saiu de trás da porta e entrou no corredor. Ele vestia roupas comuns, nada de um trabalhador de escritório, e ficou parado na minha frente apontando para a escada. 232 está lá em cima, disse ele. Assenti, mas não me movi, e ele também não. Ele apenas olhou nos meus olhos com uma expressão que parecia suprimir a raiva. Depois de alguns segundos intensos, larguei a sacola no chão e comecei a andar rapidamente para a saída. O homem não me seguiu, mas ouvi seus passos entrando no poço da escada e subindo as escadas. Ao sair do prédio, entrei no meu carro e fui embora. Não sabia o que aquilo tinha sido ou se estava exagerando, então não chamei a polícia. No dia seguinte, no entanto, a polícia me ligou. Aparentemente, o escritório relatou um arrombamento e nas filmagens viram meu carro e minha placa rastreando até mim. Eles também tinham imagens do arrombamento e me chamaram para questionar sobre qualquer informação que eu pudesse ter. Eu não tinha muito a oferecer, mas descobriu-se que havia 3 pessoas que invadiram. Uma estava no andar de baixo, que eu vi, mas as outras 2 foram mostradas nas câmeras escondidas no topo das escadas, aparentemente esperando por mim. Perturbadoramente, vários outros pedidos de entrega foram feitos para aquele escritório naquela noite. Todos os outros motoristas foram mais espertos do que eu, deixando os pedidos do lado de fora, na porta da frente. O que teria acontecido naquele escritório se algum de nós tivesse subido ao 2º andar é desconhecido, mas espero que a polícia consiga encontrar os 3 homens antes que alguém se torne vítima.
como gerente em um supermercado de médio porte, com turnos de 10 horas, geralmente durante a noite. Na época, nossa loja estava com problemas de pessoal, o que fazia com que praticamente todos os departamentos estivessem com falta de funcionários e sobrecarregados, e o estoque noturno não era exceção. Eu tinha um ajudante 5 noites por semana, mas nessa noite ele estava de folga, então eu estava trabalhando sozinho. Cheguei às 22 horas e estava sozinho até às 22h15. Depois de fazer alguns cálculos no escritório, comecei a puxar caixas para os corredores para começar a descarregar e estocar. Mesmo sem ajuda, ainda tinha que fazer todo o trabalho, então estava trabalhando duro e o mais rápido possível. Não parei nem para um intervalo. De repente, um som de batidas ecoou pela loja. Parei e escutei ouvindo novamente. Parecia alguém batendo em uma janela na frente da loja. Olhei para o meu relógio pela primeira vez desde que comecei a trabalhar e era 2 horas da manhã. O tempo tinha voado, mas não havia razão para alguém estar ali. Caminhei pelo corredor até a frente, onde rapidamente vi alguém do lado de fora, encostado na janela e tentando olhar para dentro. Ele me viu enquanto eu caminhava e ficou me encarando quando eu estava do outro lado da janela. Perguntei o que ele queria. O homem, que parecia estar sem teto, me disse para abrir a porta. Ele tinha uma expressão séria, sem sorriso ou qualquer coisa. Eu disse que estávamos fechados e que ele não podia estar ali. Então virei para ir embora, mas o homem imediatamente começou a bater na janela. Agora, com força. Olhei para trás e ele claramente estava com raiva, com o punho contra o vidro. Pensando que ele era louco, disse que chamaria a polícia se ele não saísse. Então comecei a tirar meu telefone para mostrar que estava falando sério. Só então ele se afastou da janela. Ele ainda tinha aquele olhar de raiva enquanto se afastava para o estacionamento. Vendo-o ir embora, guardei o telefone e voltei ao trabalho. Temos muitos clientes malucos por aqui, então não pensei muito sobre isso e me concentrei em terminar meu trabalho. Eu só consegui estocar um pequeno carrinho de caixas. Então, talvez uns 15 minutos depois, um som de metal estalando ou raspando ecoou pela loja. Larguei o que estava fazendo e corri para a frente. Ninguém estava nas janelas, então fui até a porta de entrada. Ela é uma daquelas portas giratórias de vidro, que usa uma trava de ferrolho no topo para mantê-la fechada quando fechamos a loja à noite. Logo vi que o ferrolho estava faltando, não apenas destrancado, mas o ferrolho inteiro tinha sumido. Pressionei a mão na porta e ela girou completamente, permitindo que qualquer um entrasse. Meu rosto ficou pálido ao perceber o que isso significava, e eu sabia que precisava chamar a polícia imediatamente. Virei-me para ir ao escritório, mas instantaneamente me deparei com o rosto do homem de antes. Ele estava a apenas alguns passos de mim, ainda com aquele olhar de raiva. Não hesitei em correr para fora da porta giratória, ouvindo o homem me seguir de perto enquanto eu corria para o estacionamento. Uma van velha veio em alta velocidade para a frente, quase me atropelando, mas continuei correndo até chegar ao meu carro. Quando entrei, percebi que o homem não estava mais me seguindo e a van estava agora saindo rapidamente do estacionamento. Chamei a polícia e passei as próximas horas explicando o que aconteceu. No dia seguinte, conseguimos as filmagens de segurança do homem invadindo, mas a qualidade da imagem não era das melhores. Podemos dizer quase com certeza que estavam tentando me levar para a van, mas não temos como saber o motivo. Tenho certeza de que, se eu não tivesse sido rápido, provavelmente nunca mais seria visto novamente. Meu nome é Caleb Fletcher.
Tenho 16 anos e isso aconteceu há cerca de 8 a 9 meses, no dia 24 de agosto, um sábado. A escola tinha começado há cerca de 2 semanas, então, para desestressar um pouco, decidi ver se meus amigos, que chamarei de Griffin e Broly, queriam jogar Fortnite. Minha mãe e minha irmã estavam fora, fazendo compras. Meu pai estava trabalhando e eu estava entediado. Era por volta das 20 horas, quando finalmente começamos a jogar, porque eu tinha decidido fazer rolinhos de pizza antes e acabei queimando a primeira leva. Depois de algumas partidas, percebi que meus amigos estavam cansados de perder, então eles saíram depois de apenas 1 hora. Eu planejava apenas me deitar com o meu telefone e ir para a cama, até que ouvi meus 2 cachorros latindo do lado de fora. Não é incomum eles latirem, dada a frequência com que as pessoas passam na calçada, mas mesmo assim, olhei pela janela para ter certeza. Não vi ninguém, mas segundos depois de olhar pela janela, ouvi a porta da garagem abrir e fechar. Isso geralmente significa que meu pai chegou do trabalho, mas eu não vi a van dele lá fora. E ele tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que trabalharia até tarde naquela noite. Decidi descer até a sala de jantar e olhar pela janela para ter uma visão melhor. De lá, pude ver que nossa garagem estava vazia. Não havia pessoa ou veículo à vista. Eu não era do tipo que investigava, então corri de volta para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da família, perguntando se alguém estava em casa. Contei à minha mãe sobre a porta da garagem e ela me disse para desligar as luzes, trancar meu quarto e ficar lá até ela chegar em casa. Então fiz exatamente isso. Cerca de 15 minutos depois, pensei ter ouvido o chão de madeira no andar de baixo rangendo, como se alguém estivesse tentando ser furtivo. Eu não tinha nada para usar como arma. Então, desencaixei o braço do microfone da minha mesa e abri a porta silenciosamente. Saí para a varanda do andar superior e olhei para baixo, tentando ver se conseguia encontrar alguém escondido ou algo suspeito. Estupidamente gritei: "Tem alguém aí?", como se realmente fossem responder. Pensei que tudo estava bem, até ver uma grande silhueta de alguém parado sob a varanda. Entrei em pânico e corri para o cômodo mais próximo, com uma porta que era meu pequeno banheiro. O intruso deve ter sabido que eu o notei, porque ouvi passos rápidos e altos subindo as escadas enquanto eu me trancava no banheiro. Eu, estupidamente, tinha deixado meu telefone no quarto, que era o cômodo ao lado. Depois de reunir coragem suficiente, corri para o meu quarto, trancando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã era bem em frente ao meu e a porta estava aberta. Então, imaginei que o intruso devia estar lá. Depois de trancar a porta do meu quarto, peguei meu telefone para chamar a polícia. Justo antes de ligar, notei que a porta do armário embutido na parede estava entreaberta. Vi um olho castanho escuro espiando pela fresta, olhando diretamente para mim. O puro terror que senti naquele momento é algo que nunca esquecerei. Saí correndo escada abaixo e pela porta da frente, subindo a colina até a casa do meu vizinho, que era policial. Ele alertou os outros policiais enquanto eu ficava com a esposa dele e ele descia para investigar. Contei a ele exatamente onde o intruso estava escondido no meu quarto. Minutos depois, corri de volta para ver se o intruso tinha sido capturado. Quando entrei, vi um homem alto e magro, com uma barba grisalha e um casaco preto sujo, sendo empurrado ao chão pelo meu vizinho enquanto ele era algemado. Não posso mais ficar sozinho em casa, e agora temos uma melhor segurança ao redor da nossa casa. Minha família ficou feliz por eu não ter me machucado, e agradeceram a bravura do meu vizinho. Não desejo essa experiência a ninguém, nem mesmo ao meu pior inimigo.